Evangelho de Mateus, capítulo 16. Vamos ler a partir do versículo 15, irmãos. Versículo 15. Amém? O texto diz assim: Disse-lhes ele: E vós, que dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus lhe disse: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O texto, ou a parte para nossa meditação é: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Os irmãos podem repetir? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Glória a Deus. Podemos assentar, irmãos. Deus maravilhoso. Senhor Deus, meu Pai que estás nos céus, Abençoa, Jesus. estou em tua presença, Senhor, dependo inteiramente da tua direção, Senhor. Ó Deus, tu sabes da necessidade dos teus filhos, tu sonda e conhece cada coração nesta noite. Senhor, tu sabes o que eles precisam ouvir nesta noite dentro desta palavra, Senhor. Me ajuda, meu Deus. A nossa capacidade vem do Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, te adoro, Senhor, te louvo pela tua graça e bondade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, como iniciei, esse texto é um texto poderoso. Além de toda a palavra de Deus, nós sabemos que tem o seu poder específico, mas esse texto traz o início ou o fundamento da igreja do Senhor. O Senhor Jesus estava em uma cidade chamada Cesareia de Filipos. Essa cidade foi construída por Herodes o Grande, e após Herodes morrer, o seu filho Filipe, ele reformou aquela cidade em homenagem ao seu próprio nome, como ele coloca, Cesareia de Filipos, e em homenagem a Tibério César, que era o imperador da época. Aquela cidade, irmãos, era o centro da idolatria. Era uma cidade tenebrosa no sentido espiritual. E o Senhor ali chega àquela cidade com os seus discípulos, e ali o Senhor Jesus pergunta: que dizem os homens que eu sou? E os apóstolos passaram a mencionar o que cada um dizia ser o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus se dirige para os discípulos, para os seus apóstolos, e pergunta: e vocês, que dizes que eu sou? E Pedro, pela revelação do Espírito, ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Queridos, essa expressão é uma expressão de poder, porque para um judeu revelar que um homem é filho de Deus, e se um homem é filho de Deus, ele está dizendo que esse homem é Deus ou é igual a Deus. E para o judeu fazer essa confissão é porque de fato ele reconhece que Deus está diante dele em forma humana. E após essa tremenda revelação, o Senhor se dirige a Pedro e diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas
origem a sua igreja. A palavra pedra, quando se refere a Pedro, o nome Pedro significa pedra, mas uma pedra pequena. E algumas pessoas interpretam que Jesus estava dizendo que a igreja seria fundamentada sobre Pedro. Mas na verdade, falando dele mesmo, que a igreja seria edificada sobre ele. Porque toda a Bíblia, nós iremos ver várias passagens que afirmam e asseguram que Jesus é a pedra fundamental. O que é, irmão, uma pedra fundamental? Os irmãos que é pedreiro vai saber muito bem que uma pedra fundamental é a pedra principal, é a primeira pedra a ser erguida, e após ela todas as outras pedras são erguidas e se forma uma construção. Aleluia. E após essa expressão, queridos, quando Jesus fala que a porta do inferno não prevalecerão, Jesus estava falando de algo que ele conhecia precisamente naquele lugar em que ele estava. Do inferno, por conta do estado espiritual que aquele lugar era. E Jesus disse que a porta do inferno não prevalece, ou seja, a porta do inferno não pode jamais subjugar ou vencer a igreja de Deus, porque a igreja de Deus está firmada em uma rocha que é firme e que é inabalável. Aleluia. E por quê? Porque as portas do inferno não pode prevalecer contra a igreja de Deus. Primeiro, irmãos, primeiro motivo, a igreja tem um dono que está vivo. A igreja tem um dono e esse dono ele está vivo. Aleluia. Quando Jesus falou isso, Jesus sabia que ele ia morrer, se os irmãos meditarem no contexto. Jesus sabia que ele ia morrer e que ele haveria de ressuscitar. Se Cristo morresse e não ressuscitasse, a igreja não prevaleceria. Mas a grande vitória minha e sua é porque Cristo morreu. Ele morreu e ele ressuscitou. E ele está vivo neste momento, intercedendo por mim e por você. O livro de 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 16: nós somos propriedade do Senhor, e se somos propriedade do Senhor, ninguém e nada poderá nos tocar. Ninguém e nada poderá nos resistir, ninguém e nada poderá nos abalar. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, está escrito assim, tenha consciência disso, irmão, absorva isso, você é propriedade peculiar do Senhor, e nada e ninguém poderá destruir a igreja de Deus, que está firmada e fundamentada em Cristo, que é rocha sólida. Não sabeis vós que sois templo do Espírito de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que és vós és santo. Deus maravilhoso. Você é habitação de Deus. Você é morada do Espírito Santo de Deus. E o apóstolo Paulo se dirige à igreja afirmando e assegurando que se nós somos morada, se nós somos edifício de Deus, se alguém tentar destruir a igreja do Senhor, se alguém se levantar para ofender, maltratar a igreja de Deus, esta pessoa, este ser será destruído.
poder dessa palavra? Você consegue entender quem é você hoje? A sua posição hoje diante de Deus? Glória a Deus. Capítulo 6, ainda no mesmo livro, versículo de número 19 e 20, eu estou falando que você é propriedade do Senhor, e sendo propriedade do Senhor, ninguém pode lhe destruir. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 6, aleluia, versículo 19, está escrito assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Os quais pertencem a Deus. Os quais pertencem a Deus. Você é propriedade do Senhor, e nesta noite, como morada e habitação do Espírito Santo, você tem a oportunidade, por meio do seu corpo, de glorificar, de exaltar, de tributar louvores ao seu Deus, porque Ele te comprou e você não é mais seu. Você pertence ao Senhor, logo a sua vontade está submetida à vontade de Deus. Glória a Deus.